Centro-Oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul. A região é a área de preservação APA do Guariroba. Com 36 mil hectares e 65 propriedades rurais, é banhado por 42 nascentes. Ser feito aqui, o que está sendo feito em todo o Guariroba, é realmente a preservação de água para gerações futuras, para nossos filhos, nossos netos e para futuras populações de Campo Grande. Com mais de 800 mil habitantes, a capital do Mato Grosso do Sul é alimentada pela bacia do Guariroba. A água segue mata adentro até os reservatórios, passa por tratamento e controle de qualidade. A empresa responsável pelo abastecimento é a Águas Guariroba. Daqui essa água passa por 4.100 quilômetros de rede para chegar na casa das pessoas. Então, lá na sede, a gente tem um centro de controle operacional que funciona 24 horas por dia, que a gente monitora essa água. Quais são os níveis dos reservatórios, a pressão de água. À noite, a gente procura os vazamentos não visíveis para reduzir os desperdícios. A gente está com 19% de índice de perdas, é um dos índices menores do país. Isso garante com que a água que a gente capta e chegue na casa das pessoas e a gente não tenha esse desperdício de água jogado fora para a população. Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada para o uso direto nem mesmo para a irrigação de plantas. E dos 2,5% de água doce, a maior parte, 69%, é de difícil acesso, está concentrada nas geleiras. E 30% são águas subterrâneas, ou seja, armazenadas em aquíferos. E acredite, só 1% encontram-se nos rios. E o que o homem está fazendo para preservar essa fonte viva chamada natureza? O exemplo está aqui mesmo no Rio Guariroba. A Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia uniu produtores, fizeram parcerias e há mais de 2 décadas lutam pela conservação. Quase todos os proprietários fazem parte da associação e aos poucos eles estão entrando no manancial vivo, que é o produtor de água. Quando foi fundada a nossa associação em 1996, um dos objetivos já era a preservação de água. Então nós tínhamos isso como meta. E uma das primeiras bandeiras que nós levantamos na época foi a implantação do manancial vivo do produtor de águas. Então nós fizemos todo um trabalho com a prefeitura, com o sindicato rural, com vários outros parceiros, e nós conseguimos instituir isso juntos em 2010. Então foi instituído o manancial vivo em 2010. De lá para cá, que começou a se estudar a possibilidade do produtor receber pela preservação da água. O manancial é o produtor de águas da Agência Nacional de Águas, a ANA, que faz parceria com prefeituras nas regiões do Brasil onde tem bacias hidrográficas. Em Brasília, procuramos o especialista em recursos hídricos da Coordenação de Implementação de Projetos Indutores e questionamos quantos mil produtores a ANA apoia pelo país. A Agência Nacional de Águas já apoiou diretamente com 53 milhões de reais ao longo desses 10 anos, né? E distribuídos em 60 projetos, né? Alguns já em fase mais avançada, outros em fases intermediárias e outros ainda se iniciando. Lembrando que isso representa 20% do aporte nessas bacias hidrográficas. O apoio das outras instituições, execução de outros serviços, de conservação de solos, né, de proteção dos mananciais, corresponde a bem mais do que isso. É a prefeitura que faz o pagamento pelos serviços ambientais, o chamado PSA. A SEMADU, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão, por meio do coordenador do programa Manancial Vivo, diz que 74% dos fazendeiros da APA estão inscritos no programa. A adesão está na casa de 27 mil hectares. Desde 2010 até aqui, nós podemos dizer que houve um aporte de recursos para a recuperação e conservação da bacia do Guariroba no montante de 8 milhões de reais. Desses 8 milhões, 6 milhões e 500 mil aproximadamente foram recursos para estruturar o programa, para execução de obras, para mobilização social e
Os outros 1,5 milhão são recursos que foram pagos serviços ambientais. Como nós estamos num processo crescente de adesão, até aqui nós pagamos 1,5 milhão, mas para esse ano, acredito que para o ano que vem, já chegaremos a um montante de 3 milhões de reais de PSA que serão pagos aos produtores do Guariroba. A partir do momento que ele assina o contrato, quanto tempo depois ele recebe? O produtor, a partir do momento que ele assina o contrato, por 5 anos ele recebe serviços ambientais, sendo que o primeiro pagamento ocorre a partir do primeiro ano de serviços prestados. Fomos em busca de quem está no aguardo do PSA. Encontramos o seu Nicolai. A pecuária é a única renda do criador. Na fazenda, com 181 hectares, ele preserva a nascente de um importante braço d'água que leva a água até o Guariroba. A cabeceira do estouro que chama, né? Então é uma nascente que já sofreu mais, hoje já está bem mais fechada em mata, em roda, né? Então ela hoje já está produzindo bem mais água que há 10 anos atrás. Já produz bem mais. E o gado nem pensar de passar por aqui? Não, eu atravesso o gado aqui para fazer a vacina, eu atravesso 2 vezes por ano o gado aqui só. Então ele passa em cima desse aterro, ele não entra na água já faz 20 anos. Os 50 metros previstos na legislação para APPs já estão cercados e recebendo o trato pela equipe de técnicos da Associação ARCP. A gente entra com a limpeza da área, a roçada para diminuir o tamanho da braquiária e depois a gente volta com a aplicação do veneno para secar e a gente de fato poder então cavar os berços e vir plantando. Ele deve receber entre 15 a 18 mil reais por ano durante 5 anos. O valor não é igual para todos, depende das ações conservacionistas de cada propriedade e total de área. Aqui o dinheiro vai cair na conta em 2019 e vai ser investido na benfeitoria da fazenda. Eu quero arrumar mais isso aqui, entende? Eu quero melhorar a cerca, que está faltando, palanque, está faltando muita coisa. Eu tenho a cerca da reserva que precisa melhorar. Então, esse dinheiro vai me ajudar muito nisso aí, né? Então, estamos aguardando com ansiedade esse dinheiro. Vai chegar. Eu acredito. Esta é a Fazenda Crescente, onde encontramos a produtora rural Cristina Lemos, num dia de serviço. O funcionário refazendo a cerca, barreira que impede o gado de entrar na área protegida. E qual é a profundidade que você está fazendo aqui nesse buraco? 50. E o ideal até o palanque já montado? 1,5. 1,5? 1,5. Quantos desses você fez nessa extensão aqui? 33. Nesta área são 5 quilômetros de cerca e 50 metros, né, de distância do leito da nascente até essa cerca. Então, percorrendo de 6 em 6 metros, então 6 metros vezes os quilômetros aqui, a gente já percebe o quanto que nós estamos preservando para que realmente a água brote com maior facilidade e com maior quantidade. 40% das ações são feitas pelo Programa Manancial Vivo e o Programa Água Brasil. Os outros 60% pelo produtor. Isso inclui todo o material para fazer o cercamento das áreas e a mão de obra. A gente compra os palanques, a gente compra o arame, nós temos o nosso funcionário que trabalha para poder fazer isso. Então é um custo alto hoje para o proprietário, mas a gente entende que sem esse custo nós não estamos preservando a água. Dos 716 hectares da fazenda, 27 são de APPs. 6 hectares já estão preservados. Na área onde foi feito o primeiro plantio, há cerca de 1 ano, a espécie capitão do mato já começa a ganhar forma de árvore. Tirado de um tubete com um pouquinho de terra e ela tinha no máximo 15 centímetros. Bom, hoje eu devo dizer a vocês, olha, vamos fazer aqui, vamos medir. Eu digo com toda certeza que tem mais de 1,60 m. Olha aí. Ótimo. Deixando a descontração pelo caminho, vamos adiante, rumo à nascente Buriti, a menina dos olhos da criadora.
Com orgulho, mostra o resultado de quem cuida. Aqui já tem um lugar úmido, quer dizer que aqui já está preservando a umidade. E quando nós começamos essa preservação há 20 anos, este fio de água corria só entre os buritis. Que a gente preserva e ensina os nossos netos e a gente quer que eles continuem com esse legado para outras gerações. E é lá da nascente que brota o futuro, que vem abundância de água jorrada pela roda d'água, que fica a 10 quilômetros de distância. A água vem de lá por gravidade. E essa geografia aqui foi estrategicamente pensada para transportar a água via encanamento lá para o pasto onde está a boiada. E de onde vem a ajuda que está transformando a APA do Guariroba num tapete verde? Mais um braço se estende na parceria. O Água Brasil, que é da Fundação Banco do Brasil, da ANA e WWF Brasil. A ONG brasileira é quem executa as ações a campo, como o plantio das mudas e o fornecimento das sementes. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em parceria com a WWF Brasil, identificou quais espécies atenderiam as áreas do Guariroba e a capacidade de germinação das espécies. Quantas sementes por hectare a gente tem que colocar? Então, uma espécie que germina menos, a gente tem que colocar maior quantidade no campo, porque aquela porcentagem menor vai virar os indivíduos as mudas no final. Então é importante a gente saber qual que é essa taxa de germinação para calcular quanto que vai ser colocado em campo. Entre as variedades, o jatobá, cumbaru, sucupira, pau-terra. Algumas espécies vieram do Xingu, outras de comunidades em torno de Campo Grande, assentamentos e quilombolas, por exemplo. Tudo isso numa rede de parceria. Eles receberam um material com o nome das espécies, com o nome científico, com a foto do fruto, com a foto da árvore, que o Tiago ele elaborou junto com os nossos técnicos. Então a gente fez todo esse trabalho primeiro na comunidade e a partir daí eles começaram a coletar pra gente. E o resultado, assim, foi sensacional. Na primeira coleta a gente já tem mais de 200 kg de sementes. Você vê também uma própria valorização, que eles começam a reconhecer e tomar posse daquilo que eles têm na propriedade deles. A dar importância, a valorizar aquelas plantas que até então eles não tinham muito conhecimento. O plantio das mudas é feito em período chuvoso. Na base vai o hidrogel, um sistema que retém a água e mantém a umidade por mais tempo, resistindo à estiagem. Por hectare, o programa oferta 1.637 mudas. Na etapa das sementes, a bióloga conta que vai ser uma nova modalidade de trabalho. A semeadura também se dá na estação chuvosa, na terra arada. O produtor ele entra no programa, ele se compromete a cuidar da área. O que é esse comprometimento? Ele se compromete a fazer 4 manutenções durante 2 anos, que é roçar a área, limpar para que a braquiária não invada e mate as mudas. E essa é uma obrigação que eles estão assumindo e estão nos ajudando. E como saber se o trabalho feito até aqui pela conservação do solo está indo a favor do Rio Guariroba? A pesquisa responde em 8 anos de estudo, compensados pelo Programa Manancial. Nós estamos observando que está tendo uma redução significativa dessa quantidade de sedimentos sendo transportado. Isso indica o quê? Indica que os trabalhos de preservação na bacia estão tendo resultados positivos. Isso aqui é uma amostra composta de 3 amostras juntas, são 15 minutos. Então, 15 minutos de coleta com equipamento, é quase 1 quilo de areia. É muito? Nós vamos ter que quantificar, mas é um valor médio razoável, né? Além do material de fundo, que é transportado de fundo, tem um material também que é transportado de suspensão. Que a água a gente coletou lá no corpo d'água, lá no rio, que são nesses galões. Essa água vai passar um processo de sedimentação para a gente retirar dessa água o sedimento. Somando com essa quantidade que nós temos, a quantidade de sedimento que é transportado pelo rio ao longo do dia.
Hoje, pelos valores que nós temos históricos, aí, nós temos feito a medição, em média, o rio transporta 30 toneladas de areia por dia. Tá? Essa quantidade de areia vai tudo em direção à barragem do Guariroba. Qual é a evolução que o senhor percebeu? A evolução é redução de erosão, porque o processo de sedimento no rio é um processo que vem da bacia. O sedimento vem através da erosão, que é o escoamento superficial, a enxurrada, né? A enxurrada é que leva esse sedimento até o corpo d'água, até o rio. Então, se você reduz o escoamento superficial, você reduz essa quantidade de areia que vai para o rio. E com isso você reduz também a questão do assoreamento. E por fim, na deixa do professor, foi o assoreamento que causou esta grande erosão na Fazenda Flora. Era ano de 2010 quando estivemos aqui. Na época, o pisoteio do gado abriu caminho para a grande destruição. E agora voltamos para ver o que mudou. Sigo com o presidente da ARCP e meus olhos viram que a natureza sobrevive da natureza. Nossa, agora já tem até água. Então, olha aqui como já tá tudo brotando água, passa tudo aqui, né, as nascentes agora. Não tinha água, era só areião. Então a gente... vou conseguir. Vamos. E é muito gratificante a gente observar que o tempo fez a lição de casa aqui no Cerrado. Aqui está um bom exemplo do futuro. A gente percebe, né, que só a gente ter boa vontade de fazer a nossa parte. Olha essa muda nascendo aqui. Isso já é um trabalho da natureza. Você vê aqui dentro desse buraco, dentro dessa erosão. E ela mesma vai fazer o trabalho. Daqui um dia ela cresce, joga semente aqui, esparrama semente e vai nos ajudar. Então aqui foi plantado plantas típicas do Cerrado. Então a nossa preocupação é isso, é formar o Cerrado novamente. Nós estamos muito contentes com o que já foi feito e com a resposta da natureza. A gente percebe quando anda que a natureza está se recompondo, quer dizer, a nossa parte nós estamos fazendo, mas a natureza está nos ajudando muito. Então eu acredito que daqui a 10 anos nós vamos vir aqui e vai estar todo o mato fechado. Nós não vamos conseguir chegar aqui de novo. Isso aqui faz lembrar o tempo de infância, viu? Que delícia. Saborosa. Saborosa. Viva a natureza, viva a preservação.